Um grande bom dia e olá para você, meu querido aluno do oitavo. Hoje a gente vai falar de uma das revoltas sociais mais importantes da nossa história, que foi a Conjuração Baiana, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês, mas a minha interpretação vai ser mais importante do que a leitura até. Vou fazer a leitura por questão do material, né? E principalmente também, galera, vale lembrar que vocês devem estar aí já com os lápis na mão ou caneta, fazendo aquele esquema de tópicos que vocês fazem muito bem. É importante para o conteúdo de história vocês saberem ouvir e reproduzir aquele conteúdo, ou pelo menos saber sintetizar aquele conteúdo, né? Criar um resumo dele. É claro que eu não vou cobrar todas as informações da aula, eu vou cobrar mais o que te interessou, o que você achou interessante, anotar. E mandem para mim como formato de tarefa por enquanto, beleza? Eu sei que vocês fazem isso muito bem, vocês são uma sala muito boa. Eu honestamente sinto falta de dar aula para todos, de maneira geral, né? Então vamos lá. Movimentos separatistas, a continuação. A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. No final do século XVIII, pesavam sobre a Bahia as mesmas práticas de controle metropolitano do restante da colônia. Monopólio, altos preços para mercadorias compradas de Portugal, custo de vida elevado, impostos abusivos. Além disso, a maior parte da população era composta por pessoas pobres e escravizadas. Nesse contexto, chegaram à região informações sobre a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Chegaram também as notícias sobre a independência do Haiti. Esse movimento influenciou politicamente a região. Além disso, a paralisação da produção de açúcar na região teve uma consequência com o aumento das áreas de produção açucareira na Bahia. A diminuição da produção de outros alimentos, tornando mais difícil a vida da população pobre. E aí, galera, vamos lá. A Revolução Francesa, ela causou um impacto tão grande, tão gigantesco na mentalidade da elite metropolitana portuguesa, que eles proibiam os filhos deles de estudarem em outras faculdades que não fossem Coimbra, em Portugal, pois nas outras faculdades eles iriam aprender sobre o iluminismo, sobre a filosofia iluminista, e eles consideravam isso perigoso. E aí dá para perceber que Portugal, diferentemente da França e da Inglaterra dessa época, não abraçou a causa do iluminismo, muito menos do liberalismo. Eles queriam manter uma espécie de absolutismo e a colonização no Brasil. Por fim, como ideias não tem como você guardar dentro de uma caixa, essas ideias circularam, chegaram até o Brasil. E os principais ativistas que abraçaram as ideias iluministas foram os negros e as negras, ou pretos e pretas, porque eu acho que o próprio movimento preto prefere que sejam chamados de pretos, pessoas que estavam sob condição de escravidão. Afinal, o verbete mais utilizado na Revolução Francesa foi o verbete de liberdade. E que tipo de liberdade é possível num país que tem trabalho escravo? E que tipo de liberdade econômica, inclusive, é possível? Uma vez que as pessoas não recebem salário pelos seus trabalhos, e isso é péssimo tanto para o comércio local quanto para a condição daquela pessoa. É claro que a liberdade aqui também traz muitos outros conceitos. Você trabalhar como escravo, você associa o trabalho à escravidão, à servidão, né? E isso é um grande problema para uma mentalidade capitalista em potencial. Até para uma espécie de liberalismo isso era um problema, né? Não para o capitalismo à la brasileira, que era um capitalismo de exploração de mão de obra escrava. Mas eles queriam transformar esse capitalismo numa coisa mais próxima do liberalismo, tá? Então, a Revolução do Haiti, eu vou explicar por que ela foi um verdadeiro choque nas elites metropolitanas. E a partir dessa revolução, cara, os portugueses começaram a perder o sono, sabe? Eles ficaram loucos. E eu vou explicar por quê. A independência do Haiti. A então colônia francesa de São Domingos, Haiti na língua indígena local, na América Central, iniciou seu processo de independência em 1791, 2 anos após a Revolução Francesa. O movimento pela independência, concluído em 1804, ficou conhecido como Revolução Haitiana. Foi protagonizado pela população de origem africana que lá vivia, tanto a população escravizada quanto a liberta. Seus líderes foram Toussaint Louverture, e Dutch Boukman e Jean-Jacques Dessalines, que são haitianos aí no caso, apesar dos nomes franceses, tá? É uma característica da colonização impor
até os nomes mais parecidos com os nomes da metrópole. Então, se o cara tinha um nome africano, eles vão pôr João, porque João é um nome comum em Portugal, entende? Assim, pessoal, a escravidão foi uma violação geral, assim, né, da pessoa. Além de fazer a pessoa fazer trabalho forçado, ainda por cima também tinha essa característica da pessoa ter que mudar a sua identidade para não se lembrar das suas raízes, né? É uma violência absurda, né? Imagina que você é levado à força no país para ser escravizado e ainda eles mudam o seu nome para parecer mais com a realidade local. E você é obrigado a falar a língua deles. Você não pode falar só a língua nativa, né? Muitas violências envolvendo ao mesmo tempo. Então, durante a Revolução, que durou 10 anos, a então elite branca foi atacada. O Haiti foi a primeira república governada por afrodescendentes. As características da Revolução Haitiana provocaram grande temor em todas as elites coloniais da América, que temiam que aquele exemplo haitiano pudesse ser seguido por muitas populações escravizadas. Vale lembrar que os haitianos não só fizeram uma revolução, eles enforcaram todos os escravocratas brancos. Então imagina os escravocratas que dormiam na mesma casa que... Porque assim, tem uma outra coisa. Só um minuto, gente. Bom, gente, tava passando um cara que arruma as panelas aqui, então eu deixo ele passar para continuar a aula, tá? Então assim, a galera na Haiti, eles vão degolar os escravocratas brancos. Imagina os portugueses e os escravocratas aqui do Brasil, que dormia, tipo, a uma distância mínima da senzala e que poderiam acordar do dia para noite sem cabeça, que nem aconteceu no Haiti. Ou até casos de escravocratas que não tinham dinheiro para fazer a senzala e os escravizados dormiam na mesma casa, né, que o escravocrata. Então, começou uma paranoia geral, né, com tudo isso. Ah, e um outro elemento da conjuração baiana que é incrível é que foram trazidos escravizados muçulmanos para o Brasil. Pois é, gente, teve um muçulmano na Bahia, né, que eram os malês, como eles eram chamados. E eles se revoltaram muito com a escravidão, porque, quer queira ou não, para eles era bizarro, porque, por exemplo, entre os muçulmanos existe uma questão da educação que todos eles sabem ler, eles aprendem sobre as ciências locais, né, medicina, filosofia, e aí eles chegaram no Brasil e foram escravizados por pessoas que eram tapadas, que eram ignorantes, não só pelo ato de escravizar, mas que não sabiam sequer nem ler, escrever, não sabiam nada. Então esses malês ficaram, assim, extremamente ofendidos pela escravidão, tá? Vale lembrar que no primeiro contato, os malês, que são os escravos muçulmanos, meio que deram um choque com os bantus, né? Que eram os outros povos trazidos da África, que tinha uma cultura mais iorubá. Havia um certo receio entre eles, mas logo eles acabaram se unindo pela mesma causa, que foi a revolta de malês. E aí, gente, é coisa de cinema, cara. Os malês, eles pegavam, escreviam pergaminhos convocando todos os islâmicos para a revolta e colocavam entre as frestas da parede. E aí a pessoa passava, via aquele pergaminho, puxava, abria, tava tudo escrito em árabe. Olha só. Tudo bem que isso aqui é uma lista, na real, né, de nomes de pessoas que iriam participar. Mas aqui, tá, pode ver, tá tudo escrito em árabe, tá? E é muito legal que o material de vocês traz diretamente o documento, né, para vocês poderem visualizar. Então, eles usavam muitos códigos para poder se comunicar entre si. Essa revolta acaba dando certo, tá? Ela vai ter aí o seu ápice em 1793. As reivindicações dela são independência e separação de Portugal, instalação de um regime republicano na Bahia, liberdade de comércio entre as nações, separação entre a igreja e o Estado, extinção da escravidão, igualdade de direito entre os seres humanos. Então, se eu fosse fazer uma comparação entre conjuração mineira e conjuração baiana, a baiana era muito mais revolucionária, né? Ela queria o fim do domínio português e o fim da escravidão, entende? Então, não se trata só de separar a Bahia e se tornar um estado independente, mas continuar sendo escravocrata, como era a conjuração mineira. Trata-se de em termos mais eficazes, né, de simplesmente eliminar mesmo a escravidão e instaurar o que seria uma república de fato, que pudesse trazer igualdade de direito e de oportunidade. Porque igualdade de direito só não é o suficiente. A gente tem que ter igualdade econômica também e política. Então, se eu pudesse dizer
Quais foram as conjurações que ocasionaram a independência do Brasil? Quais foram os fatos que ocasionaram a independência do Brasil? O Dom Pedro I sacudiu a espada dele? Não. A conjuração mineira e a baiana, porque elas vão dar um medo nessas elites portuguesas, principalmente pela inspiração trazida do Haiti, que acaba que os caras vão pensar 2 vezes antes de manter essa colonização. E logo mais eles vão tornar o Brasil independente, tá? Aliás, eles vão tornar o Brasil independente só para se manter ainda enquanto elite do Brasil. Porque essa família real é assim, né? Isso aqui seria a bandeira, tá? Da Bahia independente. Como que ela ia... E pode ver que é inspirado na bandeira da Revolução Francesa, né? Muitos elementos aí parecidos, tá, galera? E o que vocês vão fazer pra mim nessa aula é uma coisa muito simples. Vocês vão resumir essas informações que eu dei e mandar pra mim, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Um beijo da prof. Bom final de semana pra vocês e até a próxima.